Sabe aquela sensação de que o dinheiro some? Mesmo quando a gente tenta economizar, parece que, sei lá, ele evapora no fim do mês? Pois é, essa é uma queixa bem comum. E hoje a gente vai mergulhar num material que recebemos que fala justamente sobre isso. São 7 hábitos, sabe? Coisas que a gente faz sem perceber e que podem estar sabotando nossa chance de construir patrimônio. A ideia central é forte. Acumular riqueza parece que depende menos de quanto a gente ganha e muito mais do que a gente faz com o dinheiro no dia a dia. Então, nossa missão aqui é desmembrar esses 7 hábitos que o material aponta, entender como eles funcionam, por que são tão impactantes. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exato. E é interessante isso, porque antes de mudar qualquer coisa na prática, a gente precisa primeiro se dar conta, né? Ter essa consciência. Reconhecer esses padrões na gente mesmo é o primeiro passo, o fundamental. Muitas vezes são coisas tão automáticas, tão no piloto automático, que a gente nem nota o estrago até parar para pensar, para analisar mesmo. Olhar para esses hábitos no fundo, tentar entender um pouco da nossa própria psicologia com o dinheiro. Faz todo sentido. Então, vamos para o primeiro hábito que o material traz: gastar antes de receber. Aquela coisa de já contar com o salário que nem caiu, sabe? Ou um bônus que talvez venha, uma venda quase fechada. O material descreve isso de um jeito que achei ótimo. Vive no ciclo eterno do mês virar. É um ciclo perigoso mesmo, porque ele se alimenta sozinho. Quando você compromete uma grana que ainda não tem, você fica dependente do próximo pagamento só para cobrir o que já gastou. Isso não só impede um planejamento mínimo, né? Como também não deixa você criar nenhuma reserva, nem de emergência, nem para investir, para nada. O que a análise sugere, e acho isso bem forte, é que esse hábito meio que normaliza viver no limite, sabe? Normaliza uma vulnerabilidade financeira. Qualquer coisinha fora do previsto pode virar uma crise. E isso gera ansiedade, né? Aquela sensação de não ter controle. Nossa, essa ideia de normalizar a vulnerabilidade é pesada e conecta bem com o segundo hábito, que também tem um lado psicológico forte: comprar para impressionar. O material é bem direto nisso. Quando a intenção não é você, quem fica com menos é você. Quer dizer, gastar não pela necessidade ou pelo prazer pessoal, mas pela imagem que a gente quer passar para os outros. Exatamente. E o que a análise mostra aí é uma desconexão bem grande, né? Entre como você usa o dinheiro e os seus valores de verdade, seus objetivos reais. O dinheiro vira tipo uma ferramenta para gerenciar o que os outros pensam, em vez de ser um meio para você alcançar suas coisas. Isso geralmente leva a uma insatisfação que não passa, sabe? Porque essa validação que vem de fora, ela raramente preenche o que a gente precisa por dentro de forma duradoura. É como aquela imagem da esteira: você corre, gasta energia, mas não sai do lugar em termos de satisfação pessoal, entende? Sim, sim. A famosa corrida dos ratos. E o pior é que pode virar um ciclo. Gastar cada vez mais para manter as aparências, aí a armadilha financeira fica mais funda e você mais longe dos seus próprios sonhos. É, a comparação social alimentando isso. Faz sentido. E o terceiro hábito? Esse parece quase cultural em muitos lugares. Parcelar tudo, desde a geladeira nova até, sei lá, a pizza do fim de semana. A descrição que o material usa é que o parcelamento transforma a vontade em dívida longa sem você sentir. Pois é, isso toca num ponto-chave, que é a nossa percepção de custo versus o quanto a gente está se comprometendo financeiramente de verdade. A facilidade do parcelamento, ainda mais aqueles sem juros, né, cria uma ilusão de que tá barato, acessível. Uma parcelinha parece que não pesa, mas aí você junta várias parcelinhas, e quando vê, uma parte grande da sua renda futura já está comprometida. Muitas vezes a pessoa perde totalmente a noção do valor total que está pagando e por quanto tempo aquilo vai durar. O material sugere que isso vai, assim, comendo por baixo a capacidade de poupar, de investir. Vai minando, né? Exato. O dinheiro que podia estar construindo o futuro está lá, preso, pagando coisa do passado. É um jeito de adiar o impacto. Mas uma hora a conta chega, né? Não tem jeito. Essa perda de noção do todo é perigosa mesmo. E liga direto com o quarto hábito: não acompanhar o dinheiro. Aquela coisa de não ter a menor ideia para onde a grana está indo de verdade. A fonte diz assim: quem não vê o dinheiro indo embora, nem sabe de onde está vazando.
Aqui as consequências ficam bem claras, né? Ficam óbvias, mas é sempre bom reforçar. Sem clareza, não tem como tomar decisão boa com dinheiro. É tipo tentar navegar sem bússola, sem mapa. Você não acha os ralos, sabe? Aqueles gastinhos pequenos, recorrentes, que quando você soma dão um rombo. E também não vê onde poderia otimizar, usar melhor o dinheiro. Uhum. O resultado prático disso é aquela sensação que você falou no começo. O dinheiro some, você perde controle. O material bate muito na tecla de que algum nível de acompanhamento, mesmo que simples, é vital para você pegar as rédeas de volta, para direcionar o dinheiro com intenção, sabe? Entendi. Sem saber o diagnóstico, não tem como tratar direito, né? Pegar as rédeas de volta, gostei disso. Agora, o quinto hábito mexe com uma barreira mental que é poderosa. Achar que só rico investe. Aquela crença de que, investir é complicado demais, precisa de muita grana, muito conhecimento, coisa para poucos, né? Mas a fonte diz o contrário. Na verdade, é investindo com pouco que você chega lá. Essa crença é um freio enorme para a construção de patrimônio a longo prazo. É quase uma profecia que se cumpre sozinha, sabe? A pessoa acredita que não pode ou que não tem o suficiente para começar e aí nem vai atrás de informação, adia para sempre. Fica paralisada, né? Exato. O ponto-chave que a análise traz é o poder do tempo e da consistência. É aí que entram os juros compostos, né? A mágica deles. Começar pequeno, mas começar cedo e manter a regularidade muitas vezes dá mais resultado do que começar com muito dinheiro, só que tarde demais. Esperar ter muito dinheiro para começar ignora que a maioria das pessoas que construiu algo começou com pouco, mas com disciplina. E hoje em dia, vamos combinar, a barreira para começar a investir é bem menor do que se pensa. Desmistificar isso é fundamental mesmo. E falando em segurança, olha só o sexto hábito. Ter apenas uma fonte de renda. Aquela dependência total de um fluxo só, geralmente o salário. A lógica que o material apresenta é direta. Se ela acaba, tudo acaba junto. Nossa, se a gente conecta isso com o mundo de hoje, com a economia como tá, a gente vê o quanto essa dependência pode ser frágil. A estabilidade no emprego não é mais a mesma de antigamente, né? Setores inteiros mudam muito rápido. Empresas cortam custos, a tecnologia avança. Sim, o cenário é outro. Então, confiar numa fonte só é colocar todos os ovos na mesma cesta. A análise sugere que diversificar a renda é essencial. Seja com trabalho extra, um freela, um negócio pequeno, aluguel, rendimento de investimento. Isso cria uma camada de proteção, sabe? Uma segurança a mais. Exatamente. Não é ter vários empregos formais necessariamente, mas é construir caminhos diferentes para o dinheiro entrar. Isso aumenta muito a resiliência se acontecer alguma coisa. Perdeu o emprego, uma crise no setor. É uma gestão de risco pessoal, no fim das contas. Faz sentido. E aí a gente chega no sétimo, último hábito, subir o padrão de vida junto com a renda. Aquele reflexo quase que automático, né? Recebeu um aumento, ganhou um extra, já aumenta os gastos na mesma hora, na mesma proporção. A consequência, segundo o material, é clara. Se o gasto cresce com o ganho, você nunca sai do zero. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, cair naquela armadilha que chamam de inflação do estilo de vida. É um fenômeno que impede você de acumular capital de verdade, não importa o quanto sua renda aumente. O dinheiro extra some na hora. Vai para um carro melhor, uma casa maior, viagem mais cara, restaurante mais chique. Claro que isso dá uma satisfação ali, na hora, superficial. Mas essa dinâmica te prende no mesmo lugar, financeiramente falando. Você continua precisando daquela renda alta para manter o padrão, sem conseguir criar folga, sem acumular patrimônio de verdade. Fica sempre no limite, mesmo ganhando mais. Isso. A chave que o material aponta é quebrar esse automatismo. Quando tiver um aumento, uma renda extra, decidir conscientemente. Ok, a maior parte disso aqui vai para poupança, vai para investimento. Não só para consumo. É essa decisão que permite, de fato, sair do zero e construir segurança financeira de verdade. Impressionante como esses 7 pontos eles se encaixam, né? Formam um quadro bem complexo. Vamos só recapitular rapidinho? Gastar o que não tem ainda, comprar para mostrar para os outros, parcela tudo sem pensar,
não ter ideia para onde o dinheiro vai, Sim. achar que investir não é pra gente, depender de uma fonte só de renda e, por fim, deixar os gastos subirem junto com o salário. São comportamentos que, como a gente viu na análise, podem agir quietinhos ali, minando o nosso futuro financeiro. Mas, e aqui tem um ponto importante que o material também fala. Não é pra gente se desesperar. A boa notícia, como eles dizem, é que dá pra mudar. E não precisa ser tudo de uma vez, uma revolução. Comece identificando um hábito, um de cada vez, e tentando mexer nele. Mudar uma pecinha dessas já pode começar a desviar a rota financeira. Perfeito. A consciência que essa análise toda busca trazer é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Entender não só o que fazer, mas por que certas coisas atrapalham, como elas aparecem no nosso dia a dia, é isso que dá um empurrão para a mudança de verdade. A mudança de comportamento geralmente vem depois de uma mudança no jeito de ver as coisas, sabe? Na forma como a gente encara o dinheiro, nossos objetivos lá na frente. Não é só número, é mentalidade, é prioridade. E pensando em tudo isso que a gente explorou, nesses hábitos, nas raízes deles, sem querer dar a solução pronta, porque não era o foco do material, mas para estimular a reflexão mesmo, fica uma pergunta na cabeça, né? Considerando esses padrões todos que a gente dissecou, qual seria talvez a menor mudança de perspectiva sobre o próprio dinheiro que poderia ser, tipo, o primeiro dominó a cair? O comecinho de um processo para reescrever a própria história financeira. Nossa, é uma ótima provocação para a gente fechar. Ficar muito claro que entender esses mecanismos, muitos deles automáticos, é o primeiro passo para quem quer mais controle, mais crescimento financeiro. A gente espera que essa análise mais a fundo dos pontos que o material trouxe sirva como um espelho mesmo, para ajudar cada um a identificar quais desses hábitos podem estar ali, agindo, talvez sem a gente nem perceber direito na nossa vida financeira. E a resposta para essa autoavaliação pode ser o começo de um caminho bem diferente.